Olá, boa noite, bem-vindo ao Cultura Livre. Hoje, essa noite, a gente está aqui com o Teatro Fúria, contando um pouquinho da trajetória do Teatro Fúria, como que se deu as montagens dos espetáculos, o que eles estão fazendo nessa quarentena para se ressignificar enquanto artistas. Então fique com a gente, são 3 blocos com muita informação, com muita novidade para você aí de casa. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo, Péricles, Carolina. Grato. É um prazer o Cultura Livre estar aqui com vocês, conversar com o Teatro Fúria, que é um teatro que está aí com a gente há muito tempo e que a gente é fã, né? Acho que o cuiabano é fã e não tem como ser diferente, com 2 artistas incríveis como vocês. E o Cultura Livre está aqui sempre disponível para a gente conversar, dialogar, falar de arte, que eu acho que é importante para as pessoas de casa saberem o que os artistas estão fazendo, quem são os nossos artistas, e esse é um espaço, a casa aberta mesmo, para a gente dialogar, falar sobre arte e colocar aqui para o público um pouquinho do que a gente está fazendo. E aí, para a gente começar, Péricles, eu queria perguntar para você, como que nasce o Teatro Fúria, né? Como que você, Péricles, vem para o teatro, né? Começa a fazer teatro, como que aconteceu isso? Conta um pouquinho aí pra gente. O Teatro Fúria, ele nasceu no atual IFMT, era um grupo que era a gente fazia parte do grupo Ânima, que era um grupo de muitas pessoas, e quando um grupo é muito grande, naturalmente formam-se panelas, né, no bom sentido, né, as pessoas começam a se identificar, né? Fazem identificação estética, identificação de alma, identificação do teatro que se quer fazer e das amizades que se formam. E o Teatro Fúria, dentro desse grupo grande, era uma das panelas, uma das... Eu não estou sabendo falar a expressão certa E a gente fundou o Teatro Fúria dentro lá do IFMT, que na época era escola técnica ainda, né? E a partir disso a gente resolveu ser profissional do teatro. Apostamos todas as nossas fichas nisso, no desenvolvimento estético. Isso foi no anos 2000? Quando foi? Em 98. 98. Em 98 a gente fundou o Teatro Fúria. Em 99 a gente fez o aprimoramento das relações interpessoais do grupo e a partir de 99, 2000 a gente começou a se apresentar. A gente começou a apresentar em 99, né? 99. É Nepal, porque a gente fundou o grupo em dezembro de 98, né? Dezembro. Então foi bem... O grupo mesmo começou a se potencializar em 99, mas a partir de 2000 que a gente começou a tomar o país, viajar em festivais. E aí vocês ganharam muito festivais, mas você já fazia, então, você começou a fazer teatro na escola técnica. Exatamente. Começou lá. E conta pra gente, então, aí, como que foi para você sair do Ânima, né, e fundar esse coletivo, né, que era o Teatro Fúria? Na prática, o Ânima já funcionava assim como um coletivo. Porque o grupo Ânima, na real, é núcleo Ânima de teatro. Então era um núcleo que colecionava vários grupos que tinham identificação estética, identificação de alma, identificação de amizade. Éramos todos amigos, né? Mas sempre vai haver umas pessoas que sai para a estética mesmo de teatro, né, vai mais tem uma forma de produzir artisticamente que pode ser diferente da outra, é isso, talvez? A estética... De todas as coisas, é a questão estética que une, às vezes é a questão de almas mesmo, de afinidades, de amizade. Esqueci. Agora você repete. Não. Ela esqueceu de falar o microfone. Não, mas não tem problema. Ele capta um pouco. É isso. E então, conta pra gente, então, como que foi esse encontro com a Carolina, né? Que aí você tem uma nova roupagem do Teatro Fúria, né? Como que é esse encontro entre você e a Carolina, que é sua produtora também hoje,
e também atua, né? Tá no palco, é atriz. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse encontro. Parla. Foi, digamos, um encontro de alma mesmo, né? A gente começou se relacionando e como casal e eu venho de um histórico sempre voltado para as artes, né? Eu sempre trabalhei com artes visuais, fiz a minha especialização em restauração de bens culturais, então eu sempre tive essa pegada, né? E na juventude, nas artes cênicas, eu comecei com a dança contemporânea. Então, eu sempre estive envolvida, né, no meio artístico e nas artes cênicas através da dança. Então, quando a gente se encontrou, foi uma, digamos, assim, despertou, né, esse novo Teatro Fúria, digamos, né? Novo no sentido de que... Encontro com a Carolina que você volta para os palcos. Como que foi isso? Na real, eu estava trabalhando com o Velho e o Mar, que era uma adaptação que eu tinha feito para o Velho e o Mar, que era adaptação em cordel, estava montando isso. Mas essa peça foi interrompida, o processo disso foi interrompido e a gente começou a fazer outras produções. Na época eu interrompi o processo do O Velho e o Mar e a gente estava fazendo um intercâmbio com a CIA, aqueles dois, né? Alguns espetáculos, a Carol estava produzindo e eu estava fazendo textos e encenação. E esporadicamente trabalhando também até como ator também, né? Nas produções, mas isso, foi contratado isso não mesmo, aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. Aí o contrato mesmo foi para ser dramaturgo e encenador da parada, né? Mas aí numa das produções eu trabalhei até como ator também, né? E a gente vê hoje que é esse lugar que você está falando, os coletivos hoje, eles estão muito nesse lugar, né? Das pessoas fazerem um pouco de cada coisa dentro do coletivo mesmo. E a gente vê quanto menos pessoas dentro do coletivo, parece que a coisa vai, anda, né? E aí, Carol, como que ficou a escolha daí de ficar vocês dois somente, a Teatro Fúria, Carolina Genta e Péricles Anarcos? Qual foi a escolha? Vamos manter isso, apesar de vocês convidarem artistas, né, para alguns trabalhos. Mas digamos que foi uma coisa natural, não foi tanto uma escolha, mas a gente tem uma facilidade em trabalhar juntos, né? Sim. Porque temos afinidades também de alma e a gente percebe exatamente isso, né? Quanto menos gente envolvida, mais fluido acaba sendo o trabalho, assim, porque nós temos uma certa disciplina, a gente gosta de se dedicar, a gente aprofunda os estudos, a gente às vezes faz períodos de mergulho mesmo, né, dentro dos processos e para muitas pessoas isso acaba sendo inviável ou impossível. Sim. Então a gente organizar a agenda de um monte de gente é muito difícil, né? E como a gente começou com uma vontade muito grande de já estrear o primeiro trabalho juntos, né? Que foi o Pirata e Deus. Então a gente fez uma imersão assim, de 21 dias dentro desse processo. E acabou que começou a fluir muito bem, assim. Nós não somos um grupo fechado, digamos. Não queremos ninguém. Sim, a gente trabalha em colaboração com muitas pessoas, mas oficialmente a gente gosta que sejamos nós dois, porque nós temos as nossas funções bem definidas dentro do grupo e funciona bem assim, né? A gente flui muito bem, assim, sem depender de terceiros para a coisa andar. Sim. Aí quando a gente precisa, a gente chama, né, colaboradores. Por exemplo, a gente tem a Justiça dos Poderes a mim conferidos, né, que é nosso trabalho de rua, nossa performance, que a gente convidou o Caio. E não é questão de freelancer, não. O Caio é oficial. Ele tem esse espetáculo, ele começou, por exemplo, o embrião desse espetáculo da Justiça dos Poderes a mim conferidos, começou no intercâmbio com aqueles dois. Mas até então, antes do Caio entrar, ele não tinha um posto no espetáculo mesmo. O espetáculo de nós três, a gente faz... Construiu junto. Hoje a gente... depois que o Caio entrou, a gente desenvolveu
Então estamos num ponto assim que o espetáculo somos nós três também, né? Então a gente hoje esse espetáculo é um intercâmbio entre nós e o Como a Fronteira, Como a né? Fronteira. Porque tem o Caio, então o Pedro também colabora, a Edilane também já colaborou, enfim, é nosso, né, hoje o trabalho. Mas o artista está nesse lugar, né? A gente vê hoje que a gente tem, quando um espetáculo, a gente convida, né, pessoas, alguns artistas também para colaborarem, para assistir. Eu acho que está bem nesse lugar mesmo, de um apoiar o outro, né? De trabalhar juntos. A gente vê que a gente quer que os outros artistas também estejam na cena, né? E isso é legal, assim, sabe? De ser na verdade, é um grupo, mas a gente é um coletivo de artistas matogrossenses que trabalham em prol da cena matogrossense, né? Então, a gente vê muito isso no Teatro Fúria. A Carol também, que está sempre à frente dos movimentos, né? Por ser a produtora, né, Carol? Conta pra gente qual que é os desafios da produção do Teatro Fúria, que você já... Conta um pouquinho pra gente dentro da sua área de produção. Eu comecei, na verdade, no Teatro Fúria como produtora, né? Nos intercâmbios, e aí a gente começou a sentir esse desejo de fazer alguma coisa juntos em cena, né? Mas eu tenho uma identificação muito grande com esse trabalho de produção. Eu sempre tive acho que eu tive uma influência muito grande da minha mãe, que trabalhava, fazia eventos e sempre foi uma mulher assim que organizava as coisas, assim. Sim. Então, durante a época da faculdade também, eu estava dentro do movimento estudantil, estava dentro do centro acadêmico, reivindicando e lutando pelos espaços. Então, eu sinto que é uma coisa Nasceu com você já, é uma que já me acompanha desde sempre, assim, né? Essa questão de tomar a frente e realizar as coisas. Eu acho que essa e concretizar, né? Eu acho que essa é a função da produção, assim. Então, em um certo momento, o Péricles teve uma cena que foi engraçada, que ele falou: "Ai, você que é uma mulher assim tão inteligente, você podia ser minha produtora". E eu até então nunca tinha pensado em ser produtora de teatro, porque não era, né, assim, meu contato com as artes cênicas era na dança, e eu sempre consumi, mas eu nunca... E aí eu falei, tá bom, pode ser, o que eu faço então, né? Me conta. E aí acabou que eu descobri um pouco sozinha e vendo as coisas acontecerem também, né? Como se faz uma produção, mas para mim é uma coisa... projetos, né? Para mim é uma coisa muito de intuição mesmo, intuitiva, né? Eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu preciso para aquela coisa acontecer. Para mim é muito simples até esse trabalho. Quais são as pessoas certas, claro, né? E aí entra essa questão das relações que a gente vai criando, né? Então, dentro do processo de produção de um espetáculo, por exemplo, você vai criando relações com outras pessoas, né? A gente, por mais que sejamos só eu e ele, a gente sempre precisa de alguém para, não sei, pelo espaço, pelo figurino, iluminação, sempre tem esse... Então, você vai criando essas relações, né, fora do grupo, e que também, no meu ponto de vista, são fundamentais, né, para que a produção funcione, para que a gente consiga chegar, né, onde a gente quer chegar. E é isso, assim. Então, é um treinamento, digamos, contínuo, né? A gente, por exemplo, agora na quarentena, digamos, né, o que está funcionando muito é a produção, né? O que a gente faz é a produção. Então, desde que a gente entrou em quarentena, a gente se uniu, né, com o pessoal todos nós somos, né, parte do movimento de artes cênicas, mas algumas pessoas resolveram se unir para criar essa campanha que a gente está fazendo agora, que é a Respiracena, né? E a Respiracena, e agora também tem essa aprovação do decreto. São vários movimentos, né, dentro do movimento de artes cênicas, várias coisas estão acontecendo agora. E nesse período foi o período em que propiciou um pouco isso também. Apesar né? de estar dentro de casa, o trabalho acaba sendo até mais, né? Porque... Eu acho até que facilitou, porque geralmente a gente demora uma vida para marcar uma reunião, sabe? Porque, eu não posso, não sei. Agora não, agora assim, gente, vamos reunir hoje? Vamos? Então tá, beleza, cada uma na sua casa, ninguém precisa sair, tá ótimo, assim. Então eu acho até que tá fluindo mais, sabe? Assim, na produção mesmo, né? Então, eu vejo até como o lado...
o lado claro positivo. que eu vejo um lado bom na quarentena, né? Eu também, geralmente eu tô recebendo alguns artistas e eu tô falando, gente, mas aí o lado positivo, porque eu também tô encontrando vários lados positivos, né? De poder estar mais em casa, de poder ler mais, de poder estudar mais, de poder fazer coisas que às vezes a correria do dia a dia a gente não conseguia parar para isso, né? Inclusive pensar em produção, pensar em como os próximos caminhos a seguir, né? Se planejar para talvez uma volta, né? Para esse convívio social, e eu acho que é um momento que está sendo bom também, né? Eu acho que o ser humano é muito adaptável, né? Sim. A gente se adapta muito fácil às coisas, e assim, eu vejo, no início foi ruim, hoje eu já crio como um período de aprendizado, né? Um período... E aí vamos pensar então em falar para o público um pouquinho sobre o Pirata e Deus, né? Que é um espetáculo, que é o primeiro espetáculo que nasce de vocês dois, é o primeiro espetáculo. Então a gente podia assistir agora um trechinho do Pirata e Deus e depois a gente comenta, fala como foi o processo, vamos ver? Nossa, é incrível, né, gente? Eu já tive a oportunidade de assistir o Pirata e Deus e eu acho um trabalho muito incrível. E a gente volta no segundo bloco para comentar um pouquinho do Pirata e Deus, saber como que foi o processo de criação desse primeiro espetáculo, que é entre a Carolina Argenta e o Péricles Anacos. Então, vocês de casa, fiquem com a gente convida vocês para descobrir um pouquinho sobre o processo de criação do Teatro Fúria.